nominamos de GovCast, para tratar de assuntos governamentais variados e contemporâneos e discutir isso com o Brasil inteiro. E também com um país de língua portuguesa ou outros que queiram ingressar nessa discussão de temas relevantes da administração pública. Então eu tenho dois grandes amigos aqui, referências para mim, o professor Paulo Bijos e a professora Rita. Que ferramentas a sua capacitação, que vai acontecer agora 23 e 24 de junho, sobre modernização orçamentária, ela é uma ferramenta que, vamos assim, blinda e, de certa forma, mobiliza melhor os governos para que eles possam executar um orçamento que seja valoroso, que seja discutido com a sociedade e que alcance as ambições políticas. Que ferramentas são essas na prática? Muito bom. Vou tentar fazer aqui a conexão entre essa discussão e a temática do centro de governo. Porque acho que um dos objetivos dessa discussão e do curso é realmente elevar o status da prática orçamentária para essa fronteira técnico-política nesse âmbito de coordenação mais estratégica do centro de governo. Um exemplo prático de como isso funciona e pode ajudar o gestor público, seja ele estadual, municipal, federal, que para mim, o primeiro passo, quando nós dilatamos esse horizonte temporal para 4 anos, isso ajuda a mitigar muito essa pressão e essas distorções. Vou dar um exemplo. Se há uma demanda, vamos supor de natureza política, para que seja incorporado um gasto no orçamento deste ano, um gasto obrigatório qualquer. Por exemplo, com despesas com pessoal, um reajuste de servidor, por exemplo. Quando eu trabalho com a ótica apenas anual, eu poderia concluir que há espaço fiscal. E a decisão foi tomada, o subsídio técnico político levado à classe, subsídio técnico levado ao processo político decisório seria de um sinal verde. Ao passo que, se eu utilizo o óculos de 4 anos, poderia chegar à seguinte conclusão: olha, no primeiro ano eu não tenho problema, mas no terceiro e no quarto, isso compromete um investimento que seria prioritário para o mesmo decisor político. Então você leva essa informação dizendo, olha, na realidade, para 4 anos não encaixa. É um exemplo de como essa abordagem pode funcionar. Rita, você que nos orientou bastante no relatório de política pública lá, a nossa equipe, né, do Tribunal de Contas da União, de auditores, que sempre trabalhou com auditorias operacionais, auditoria de desempenho, liderou esse processo internacionalmente, e você vê as avaliações de programa e as spending reviews similares, ou seja, de certa forma, uma valorização da avaliação, essas ferramentas que o Paulo nos traz de spending review e de você fazer um orçamento por desempenho. Quão fundamental é isso para que a gente tenha uma acomodação das áreas, né? Você, sendo especialista em orçamento e em avaliação, vê essa integração dentro das ferramentas que o professor Paulo disse. Esse movimento que já se iniciou no governo federal e em alguns governos estaduais, eu lembro que, por exemplo, teve, não acompanhei recentemente, mas até talvez 2 anos atrás, uma experiência muito interessante de orçamento semi-base zero no governo de Minas Gerais. Então tem vários governos estaduais e talvez até alguns municípios de capital, por exemplo, já experimentando essa institucionalização das avaliações. É um movimento extremamente importante, mas insuficiente. Então nós precisamos sim estruturar as avaliações, construir capacidade, colocar equipe, porém nós precisamos criar os mecanismos pelos quais o resultado dessas avaliações influenciam o papel decisório da alocação. Senão elas perdem sentido, elas passam a ser engavetadas. E aí, nesse momento, eu gosto de lembrar a todos que as instituições são as regras do jogo e elas acabam contribuindo muito para orientar o comportamento de todo mundo. Então, quando o nosso ouvinte aí, que está acompanhando aqui o nosso podcast, ele coloca essa questão, e eu achei ótimo esse exemplo que ele deu, projetos que acabam sendo atropelados, seja por outras decisões, e aí tem outros aspectos. As próprias regras de execução orçamentária, quando elas estão muito descoordenadas, levam a isso. Tem trabalhos mostrando que o orçamento de investimentos que é aprovado no começo do ano é muito diferente do orçamento de investimentos que é entregue ao final do ano, por causa da sistemática de alterações orçamentárias ao longo do exercício, além da questão política que ele trouxe à baila. Então, um dos nossos desafios hoje é o de valorizar realmente esse trabalho das auditorias operacionais e das avaliações de políticas públicas e criar as regras das instituições que vão constranger ou que vão orientar a tomada de decisão, inclusive das autoridades. Elas também precisarão observar aquilo que estiver previsto na lei, né? Então, eu lembro, eu comentei aí a história da primeira lei orçamentária do Brasil. O orçamento público surgiu lá em 1215 na Inglaterra porque o legislativo aprovou uma lei dizendo, olha, governante, você não pode sair arrecadando, decidindo deflagrar uma guerra, fazer gastos suntuosos e sair arrecadando para isso, tem limites. E aí estabeleceu esses limites. Então, nesse momento, é isso, é a gente instituir em normativos, atos regulatórios, quais são os critérios, os princípios que precisam presidir a alocação de recursos.
Muito bom. Nós temos